Não, lógico. E você falou uma coisa que acho que até para quem está ouvindo a gente entender, né? Quando você pega, por exemplo, um gestor que ele está investindo, por exemplo, em ativos de renda fixa, que tem a questão do imposto de renda ali descontado na fonte, ele tem que fazer um cálculo um pouco maior, porque ele também, além de ter essa questão do imposto de renda descontado, também tem uma questão de liquidez, né? E Uhum. no fundo traz essa vantagem. A gente bateu um papo antes tomando um café, que justamente isso é um ponto importante para o investidor. É um pouco mais técnico, mas que faz sentido a gente colocar. Automaticamente é um ativo, é um fundo, porém que está investindo em renda fixa. Exato. Então traz também para o investidor uma segurança. Né, que eu acho que isso é importante falar. E ele consegue, o gestor principalmente, ele consegue ter essa análise melhor, dele conseguir girar um pouco mais essa carteira, mantendo ainda a liquidez. Porque você pega muito ativo de renda fixa, por exemplo, hoje no mercado, e aí depois você pode detalhar um pouco mais isso, que você, por exemplo, pega um CDB, né, um CDB pré-fixado ou um híbrido, por exemplo, você tem um prazo ali de 12 meses, um prazo de 16, 18, 2 anos, enfim. Agora, quando você pega um fundo que investe no ativo de renda fixa, como é o fundo infra, eu posso, com bastante facilidade, com liquidez de D mais 2, né? Eu Sim. consigo resgatar esse fundo. Então, até para minha carteira, lógico que na visão de longo prazo, a manutenção é importante, mas eu posso também fazer esse giro melhor, né? Perfeito. Inclusive, né, é uma diferença bem comum, né, que as pessoas conseguem observar entre o fundo imobiliário e o fundo de infra, que o próprio gestor ele faz com mais frequência o giro na carteira. Porque no final do dia, o que ele tem ali dentro são títulos de dívida, como nós falamos. Aí existe algo chamado marcação a mercado. E dentro da renda fixa, apesar das pessoas acreditarem que ela é uma constante e que naturalmente, se você comprou uma taxa e carregar até o final, você vai receber aquela taxa, no meio do caminho, aquilo ali vai oscilando, vai para cima, vai para baixo. E, de novo, vem aí a oportunidade. Eventualmente, você consegue uma taxa muito maior do que você contratou, por conta do período, e em outros momentos, uma renda menor do que você contratou. De novo, se você carregar até o final, a taxa é que você contratou. Mas nesse meio do caminho, existem essas oportunidades. E por isso, o gestor ele acaba girando mais. Porque através da marcação de mercado, uma taxa que ele ia receber de IPCA mais 6, ele consegue perceber IPCA mais 9, exatamente por conta da marcação a mercado. Então, é muito comum você ver em alguns fundos de infraestrutura, ele vai dividir ali, né, o quanto foi de ganho de capital, o quanto foi de rendimento e o quanto foi de juros. Aí você vai ver que a coluna de ganho de capital às vezes é enorme. Por quê? Porque a oportunidade se mostrou, tem o gestor, que eu falei, como eu falei anteriormente, é uma vantagem, o gestor já entende, identifica aquilo, vende um ativo com uma taxa maior, compra um outro ativo atraente e ainda assim tem ganho de capital. Então, por isso que existe um pouco dessa diferença, né, entre o fundo imobiliário, que acaba sendo um pouco mais lento nessa questão de trocar um ativo, até porque o imóvel é muito menos líquido que um ativo de um título de dívida, mas o gestor acaba sempre aproveitando ali essa possibilidade que o mercado traz.